Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso pequeno estudo sobre o Evangelho segundo João que nós estamos fazendo, que está incrível. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14. Mas antes de dar continuidade ao nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. Vamos lá? O capítulo 14 do Evangelho segundo João é um dos trechos mais profundos e consoladores de todo o Novo Testamento, onde Jesus oferece conforto e instruções cruciais aos seus discípulos antes da sua crucificação. Este capítulo é parte do longo discurso de despedida de Jesus que abrange dos capítulos 13 ao 17, conhecido como o Discurso do Cenáculo. O Evangelho segundo João é um dos mais comoventes e consoladores de todo o Novo Testamento. Nele, Jesus, diante da iminente partida, oferece aos seus discípulos e a nós um raio de esperança e paz em meio à turbulência e à incerteza. O capítulo 14 do Evangelho segundo João é um convite à paz, a esperança e a vida abundante. Nele, Jesus nos revela a profundidade de seu amor e nos oferece a certeza que mesmo diante da morte, a vida eterna nos aguarda. As palavras de Jesus neste capítulo continuam a ecoar ao longo dos séculos, oferecendo conforto e direção a todos aqueles que buscam uma vida mais plena em Cristo. Após a última ceia, Jesus se prepara para enfrentar a sua paixão e morte. A tristeza e a confusão se instalam entre os discípulos. Jesus percebe a inquietação e o medo no coração de seus discípulos devido à sua iminente partida. Os discípulos temem perder seu mestre e amigo. É neste cenário que Jesus, sabendo que em breve enfrentará a crucificação, ele procura preparar e tranquilizar os seus seguidores sobre os eventos que estão por vir. Jesus pronuncia um discurso de despedida, buscando confortar seus seguidores e prepará-los para o futuro. Jesus inicia o capítulo encorajando os discípulos a não se perturbarem e a terem fé em Deus e nele próprio. Ele fala sobre a casa do Pai, onde há muitas moradas, e garante que vai preparar um lugar para eles. Jesus declara que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, enfatizando que ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. No início do capítulo 14 do Evangelho segundo João, Jesus está prestes a enfrentar a crucificação e sabe que seus discípulos estão angustiados com a sua iminente partida. Ele começa a tranquilizá-los com palavras de consolo e promessa. Esse trecho é essencial para compreender a natureza de Jesus e o seu papel na salvação. Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus começa com um apelo ao coração dos discípulos, pedindo que confiem nele, assim como confiam em Deus. Essa dupla confiança é fundamental para a fé cristã. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não o teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus oferece uma visão do céu como a casa do Pai, com muitas moradas, sugerindo um lugar de abundância e acolhimento para todos os crentes. Ele assegura que a sua partida é para preparar este lugar para eles. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus promete o retorno garantido aos seus discípulos, que estarão com ele novamente. Esta promessa se refere tanto à segunda vinda de Cristo quanto à esperança de vida eterna com ele. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Jesus afirma que os discípulos conhecem o caminho para onde ele está indo, embora ainda não compreenda totalmente o que isso significa. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho
Tomé expressa a confusão dos discípulos, questionando como pode conhecer o caminho sem saber o destino. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é uma das declarações mais significativas de Jesus. Ele se identifica como o caminho, a verdade e a vida, deixando claro que a única maneira de chegar ao Pai é através dele. Jesus não é apenas um guia, mas o próprio caminho para Deus. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus revela que conhecer a Ele é conhecer o Pai, pois Ele é a revelação completa de Deus através de Jesus. Os discípulos já viram e conheceram o Pai. Jesus deixa claro que Ele é o único caminho para Deus, enfatizando a centralidade de sua pessoa e obra na fé cristã. A unidade entre Jesus e o Pai é destacada, mostrando que Jesus é a perfeita revelação de Deus na terra. As palavras de Jesus oferecem conforto e esperança aos crentes, assegurando-lhes um lugar na eternidade. Para nós, crentes, este trecho reafirma a necessidade de fé em Jesus. A confiança nele é essencial para a salvação e para alcançar a vida eterna, que proporciona o conforto. A promessa de Jesus de preparar um lugar no céu e de seu retorno é uma fonte de grande consolo. Encaminha a uma vida de obediência e fé. Seguir Jesus como o caminho, a verdade e a vida implicam viver de acordo com os seus ensinamentos e confiar plenamente nele. Os versículos do 8 ao 14, Felipe pede para ver o Pai, e Jesus responde que quem o viu, viu o Pai, pois ele está no Pai e o Pai está nele. Esta seção reforça a unidade entre Jesus e o Pai, e como os atos de Jesus são a manifestação visível de Deus na terra. Além disso, Jesus promete que aqueles que acreditam nele farão obras ainda maiores, porque ele vai para o Pai. Na continuação do seu discurso de despedida, Jesus aprofunda a compreensão dos discípulos sobre a sua relação com o Pai. Este versículo foca na revelação de Deus através de Jesus, destacando a unidade e a manifestação do Pai no Filho. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Felipe expressa o desejo dos discípulos de ver a manifestação direta de Deus Pai, acreditando que isso seria suficiente para afirmar a sua fé. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me conheces? Felipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus responde a Filipe de maneira surpreendente, afirmando que quem o vê, vê o Pai. Ele está declarando que ele e o Pai são um. Que ele é a revelação completa de Deus. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus explica a sua unidade com o Pai, indicando que as suas palavras e obras são diretamente do Pai, confirmando a presença de Deus nele. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Jesus exorta os discípulos a acreditarem na sua unidade com o Pai, se não pelas suas palavras, então pelas obras milagrosas que ele realizou, que são evidências do poder de Deus Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim
também fará obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Aqui, Jesus faz uma promessa surpreendente. Aqueles que crerem nele farão obras ainda maiores. Isso não significa que os crentes realizarão milagres maiores em qualidade, mas que em quantidade e alcance, devido à disseminação do Evangelho após a ascensão de Jesus. E tudo quanto perdides em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus promete responder às orações feitas em seu nome, indicando a autoridade que os crentes têm ao orarem através dele. E que essas orações glorificarão o Pai. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Reforçando a promessa anterior, Jesus assegura que qualquer pedido feito em seu nome será atendido, destacando a importância de orar com fé em alinhamento com a vontade de Deus. Jesus revela que ele é a manifestação visível do Pai. Esta é uma declaração central para a doutrina da Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. As promessas de responder às orações feitas em seu nome demonstram a autoridade e poder de Jesus. Jesus chama os discípulos a acreditarem nele não apenas pelas suas palavras, mas pelas suas obras, reforçando a importância da fé baseada em evidências. Para nós cristãos, este trecho aprofunda a compreensão de Deus. Saber que Jesus é a revelação plena do Pai ajuda a compreender, a melhorar a natureza de Deus. Nos inspira a confiar na oração. A promessa de que Jesus responderá às orações feitas em seu nome encoraja os crentes a orarem com fé e confiança, motiva a realização de boas obras. Jesus afirma que os crentes farão obras ainda maiores, o que motiva a ação e a propagação da fé. No versículo 15 ao 31, Jesus introduz a promessa do Espírito Santo, o Consolador, que estará com os discípulos para sempre. Ele explica que o Espírito Santo ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eles lhe disse. Jesus também fala sobre a paz que ele deixa, uma paz diferente da do mundo que oferece. Conclui encorajando os discípulos a se alegrarem com a sua ida ao Pai e a reafirmar o seu amor e obediência ao Pai. Neste capítulo 14 do Evangelho segundo João, Jesus continua a confortar os seus discípulos, prometendo a vinda do Espírito Santo, o Consolador. Ele explica o papel do Espírito Santo e enfatiza a importância de amar e obedecer seus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus começa destacando a ligação entre o amor e a obediência. Amar a Jesus implica seguir os seus ensinamentos. E eu o roguei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre. Jesus promete pedir ao Pai que envie outro Consolador, o Espírito Santo, que estará com os discípulos eternamente. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é descrito como o Espírito da verdade, que o mundo não pode aceitar, mas que os discípulos conhecem, pois já está presente entre eles e estará dentro deles. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus assegura que não deixará os discípulos desamparados. A sua presença será contínua através do Espírito Santo. Embora Jesus vá
partir, ele promete que os seus seguidores continuarão a vê-lo espiritualmente. A sua ressurreição e vida eterna garante a vida eterna para os crentes. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. No futuro, os discípulos compreenderão plenamente a unidade entre Jesus, o Pai e eles próprios, através do Espírito Santo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Jesus reforça que o amor verdadeiro por ele é demonstrado pela obediência aos seus mandamentos. Esse amor resulta na reciprocidade do amor do Pai e de Jesus, e na manifestação de Jesus aos crentes. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, como é que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Judas, não o traidor, pergunta como Jesus se manifestará apenas aos discípulos e não ao mundo. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Jesus responde que a manifestação dele e do Pai será para aqueles que amam e obedecem aos seus ensinamentos. Eles farão morada na vida daqueles que lhes obedecem. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Aqueles que não amam a Jesus, não obedecem às suas palavras, ele reitera que os seus ensinamentos vêm do Pai. Tenho-vos dito isso estando convosco. Jesus está preparando os discípulos para a sua partida iminente. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo ensinará e lembrará aos discípulos de tudo o que Jesus disse, ajudando-os a compreender e aplicar os seus ensinamentos direto. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus oferece a sua paz, uma paz diferente da que o mundo oferece. Ele encoraja os discípulos a não se perturbarem ou não temerem. Jesus explica que a sua partida deve ser motivo de alegria para os discípulos, pois ele vai para o Pai, que é maior. E agora vou-lo disse, antes que aconteça, para que quando acontecer, vos acrediteis. Ele está preparando os discípulos antecipadamente para fortalecer a sua fé quanto aos eventos se desenrolarem. Como o Pai, já não falei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Jesus menciona que o príncipe deste mundo, Satanás, está se aproximando, mas ele não tem poder sobre Jesus. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e o que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Jesus conclui reafirmando o seu amor e obediência ao Pai e prepara os discípulos para saírem do local. A promessa do Espírito Santo, Jesus introduz o Espírito Santo como o Consolador que ensina, guiará e estará eternamente com os crentes. A unidade trinitária, a unidade entre Jesus, o Pai e o Espírito Santo são destacadas, solidificando a doutrina da Trindade. A paz que Jesus oferece é distinta e superior
a paz mundana, é paz divina. Esse trecho do capítulo 14 nos mostra que devemos reafirmar a importância e obediência. Amar Jesus é guardar os seus mandamentos, proporcionando conforto. A presença do Espírito Santo oferece consolo e orientação contínuas. Nos inspira a confiança na paz de Cristo. A paz prometida por Jesus é um antídoto contra a ansiedade e o medo. Este capítulo é fundamental para a doutrina cristã, pois afirma a divindade de Jesus. A unidade entre Jesus e o Pai é claramente destacada, solidificando as crenças na Trindade. Ressalta a exclusividade de Cristo, Jesus como o único caminho para Deus. É o único ponto central da fé cristã. Introduz o Espírito Santo, a promessa do Consolador traz conforto e a certeza da presença contínua de Deus com os crentes após a ascensão de Jesus. Para os crentes, João 14 oferece um consolo em tempos de tribulação. Jesus garante que, apesar das dificuldades, ele preparou um lugar eterno para os seus seguidores. A promessa do Espírito Santo como guia e conselheiro diário. A confiança em Jesus e a observância dos seus mandamentos são destacadas como centrais para a vida cristã. O capítulo 14 do Evangelho segundo João é, portanto, uma fonte rica de esperança, fé e entendimento teológico, proporcionando aos crentes uma visão clara da relação entre Jesus, o Pai e o Espírito Santo e o seu impacto na vida cotidiana dos seguidores de Cristo. Assim, Jesus concluiu suas palavras de conforto e instrução, trazendo paz aos corações inquietos dos discípulos. Sabendo que o tempo era curto, ele olhou para eles com compaixão de determinação, reafirmando que o Espírito Santo, o Consolador, viria para guiar e fortalecer aqueles que nele confiam e que, enquanto as sombras da noite se aproximam, Jesus, o Príncipe da Paz, se levantou para seguir o caminho que levaria à cruz, mostrando com o seu exemplo que o amor supremo é aquele que se sacrifica pelo próximo. E assim, em meio a essa tensão, crescia Jesus e seus discípulos. Deixaram aquele lugar indo ao encontro do destino que mudaria o curso da história, mas com as promessas da sua presença sempre viva em espírito e em verdade. E assim eu deixo esse pequeno estudo para todos aqueles que creem, para todos aqueles que seguem a Cristo, para todos aqueles que gostam de ouvir a palavra de Cristo da forma como ela é de fato. Nos traz esperança, nos traz paz e tranquilidade. E assim eu deixo a paz a todos.